Conecta Oeste. Conectado a você. Conecta aí. Seguidores do Conecta, arrumando cabelo. Estamos aqui diretamente da Prefeitura Municipal, onde haverá o anúncio das medidas preventivas contra o coronavírus. Você que nos acompanha, prefeito Márcio Raba, já secretária de saúde, já todo mundo aí. Então, começando agora, o prefeito se preparando, aí toda a equipe, o prefeito Ila, secretária, procurador do município também. Vamos lá. De enfrentamento ao coronavírus. Marechal Cândido Rondon tem 2 casos suspeitos que estão em investigação. Muitos fake news foram divulgados na tarde de hoje, mas até o momento nenhuma situação foi confirmada. Inclusive, o material foi coletado e os resultados passarão a ser emitidos a partir de amanhã. Inclusive, informações de um familiar dessas pessoas e dos casos suspeitos dão conta de que, primeiro, pessoal, será feito muito boa tarde a todos. Muito Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Muito importante que todo o município, todas as pessoas, e vocês, profissionais da imprensa, fazem parte disso, e vocês serão muito importantes para o município de Marechal Rondon neste momento de enfrentamento desta pandemia que o planeta vive. Assim como o governo federal, assim como o governo estadual e os municípios de todo o nosso país, nós temos trabalhado bastante há algum tempo para chegarmos neste momento. Medidas são necessárias e nós temos a obrigação de tomá-las, independentemente da satisfação ou não de uma ou de outra pessoa. É nossa obrigação. Nós temos que tomar decisões que tenho certeza que vão salvaguardar vidas no nosso município. Então, por isso, o nosso apelo para que as pessoas acatem as decisões tomadas pelo Poder Executivo de Marechal Rondon. Preciso abrir um parênteses e dizer-lhes que hoje, na parte da manhã, nós tivemos na presença do juiz diretor do Fórum, promotores de justiça, Conselho de Ministros Religiosos, Conselho de Pastores, Secretária de Educação, Secretária de Saúde, Associação Comercial, bem como a Procuradoria, para nós tratarmos também desse assunto. E nesse momento nós recebemos sugestões das pessoas mencionadas para melhorarmos o decreto. Quero que fique claro a todos que esse decreto ele deve ser revisto em todo o tempo. A qualquer hora nós podemos modificá-lo, porque nós precisamos ser rápidos, de acordo com as necessidades que surgirem ou as experiências que o mundo nos mostrar. Outros países já têm esse enfrentamento há algum tempo. Ações de alguns países foram exitosas, ações de outros foram menos exitosas, e isso tem um preço alto. A vida de algumas pessoas. Então, a questão é bastante séria e nós, reiteramos, precisamos de todos os rondonenses para que nós consigamos enfrentar esta pandemia da melhor maneira possível. O decreto vai contemplar restrições em algumas atividades, alguns tipos de atividades, em especial aquelas que necessitam ou que ocasionam aglomerações de pessoas, em especial nos setores públicos, como ordem do chefe do Poder Executivo, e no setor privado, como sugestão, como pedido à nossa população. A secretária de Saúde
vai colocar aos senhores algumas questões que são importantes, diretamente ligadas à área da saúde, e depois eu retomo novamente a palavra para tratar de algumas outras questões que nós consideramos importantes. Neste momento, nós não vamos falar sobre tudo aquilo que o decreto contempla, porque ele é extenso, mas o decreto será entregue a todos os meios de comunicação, será publicado nos mais diversos meios de comunicação, e eu peço para que a população busque ler e entender aquilo que está no decreto. E se houver dúvidas da população, que não hesitem em procurar alguém que lhe possa explicar exatamente aquilo que significa os termos do decreto. Secretário Marchand, por favor, venha aqui. Boa tarde a todos. A Secretaria de Saúde passou as últimas 24 a 48 horas discutindo e avaliando todas as questões, junto com a sua equipe técnica, médicos, enfermeiros, dos diversos departamentos, juntamente com todo o poder público, secretários, procuradoria, para podermos chegar numa definição e encaminhamentos em relação a esse cenário que ora se apresenta de difícil prognóstico, avaliando toda a questão de saúde pública mundial. Então, alguns pontos são importantes e precisam ser ditos e que vão impactar diretamente na vida das pessoas que utilizam o sistema público, né? Esse não é um momento de pânico, esse não é um momento que as pessoas devem sair desenfreadamente para procurar atendimento nas unidades de saúde, na UPA. A gente percebe a onda que veio se formando por conta da dengue, então nós temos que ter esse cuidado e todos os atendimentos, a recomendação primeira é de que se você viaja para algum lugar no exterior, o isolamento, conforme o Ministério da Saúde, são 7 dias de isolamento domiciliar. E algumas situações recomendadas a 14 dias se você veio de um país onde teve casos confirmados. Tratando especificamente de Marechal Cândido Rondão, eu tenho que dizer que a partir de amanhã, as unidades básicas de saúde terão a sua agenda habitual, a agenda programática cancelada. Então, os postos de saúde que têm a sua agenda, a população que tinha suas consultas a partir da data de amanhã, inclusive já estão recebendo as ligações em seus domicílios, então essa agenda está cancelada por tempo indeterminado. Apenas serão mantidas as agendas das gestantes, que são os atendimentos da descentralização do pré-natal, e são cuidados contínuos que nós temos que ter voltados à nossa população. Então, a agenda da gestante semanalmente será mantida. Acredito que muitas das pessoas devem ter algumas dúvidas, mas e a questão do receituário? Minha receita vai vencer daqui uma semana, minha receita vai vencer amanhã, minha receita vai vencer daqui um mês. O decreto também, não vou citar todo ele, mas alguns pontos que eu penso que já estão na cabeça das pessoas, a renovação da receita. Então, nós tivemos todo esse cuidado de prorrogar também, nesse momento, a validade da receita. Quem tem a sua receita vencendo, então, amanhã, semana que vem, vai ter ela prorrogada por mais 90 dias. Então, aquele medicamento de uso contínuo, ele pode ser retirado na farmácia básica ou nas unidades de saúde, como de rotina dos pacientes, com a mesma receita. Então, não tem a necessidade desenfreada, por mais que eu tenha a minha consulta cancelada, de ter que ir na unidade de saúde. Os agendamentos, ressalvados os antibióticos e psicotrópicos. Os atendimentos que nós vamos manter, além das gestantes, será o atendimento na clínica da mulher, que é o atendimento das crianças, e também a clínica da mulher faz atendimento das gestantes e atende o risco intermediário e alto risco antes de fazer o encaminhamento para o Hospital Bom Jesus. Então, esse atendimento permanecerá. Além do atendimento da psiquiatria,
que o atendimento da psiquiatria é atrelado ao CAPS, e também tinha parte do atendimento que o Dr. Machado fazia lá na UPA. Esse atendimento da UPA, esta agenda será remanejado para o CAPS no mesmo horário, onde as equipes de saúde entrarão em contato e avisarão os pacientes da alteração do local de atendimento. É importante também dizer em relação aos horários de visita das unidades hospitalares, do Hospital Cruzat e da UPA. Os horários de visita, eles estão suspensos, então nós não temos mais visitação nas duas unidades. Mantemos para troca de pacientes os horários da manhã às 7 às 8 horas. Troca de acompanhante, então, manhã das 7 às 8, à tarde das 12h30 às 13h30 e à noite das 18 às 20. Tá? Então, isso é importante, aquelas categorias já preconizadas por lei, vai ter o acompanhante e a troca deste acompanhante. Em relação ao programa do remédio em casa, nós também preocupados com a população que é suspeito, né, que pode ser um caso suspeito. Neste momento nós temos apenas 2 casos suspeitos no SUS e mais 2 casos suspeitos no privado. Então, nesse momento, os pacientes que têm a necessidade de pegar algum tipo de medicamento a mais do que aquele que esteja sendo dispensado, em especial antibiótico, o remédio em casa, através do seu motoboy, vai fazer a entrega desse medicamento no domicílio, indo de encontro com aquilo que o Ministério da Saúde também orienta, que é o isolamento domiciliar, então evitar ao máximo que essa pessoa fique circulando nos diversos órgãos do município. Então, nós também estamos fazendo essa questão do programa Remédio em Casa. Também a equipe de atenção domiciliar, né, vai passar a fazer atendimento complementar na UPA. Ela é uma equipe que ela serve de apoio para questões de média e alta complexidade. Dessa forma, pode fazer atendimento tanto na UPA quanto dos casos em atendimento domiciliar, que serão os isolados a nível de domicílio. Então, essa é uma equipe multiprofissional que estará sendo orientado pela Estratégia de Saúde da Família e pela equipe da epidemiologia do município, pois a equipe da Epidemio, ela tem um número de plantão disponível para todos os estabelecimentos de saúde do município, desde o dia 5 de março, já quando começou as questões voltadas diretamente mais ao coronavírus, para a saúde, nós já disponibilizamos. Então, essa equipe também estará à disposição. Em relação aos estágios curriculares, né, ou voluntários que estavam sendo realizados nas repartições públicas, estão também cancelados por tempo indeterminado. A princípio, eu acredito que as recomendações em especial, eu acredito que a higiene das mãos, uso do álcool gel, evitar aglomeração de público, isso é extremamente importante, os hábitos de higiene. Na dúvida, pacientes com os sintomas, né, tosse, coriza, congestão nasal, dor de garganta, dificuldade respiratória, congestão, a primeira orientação é buscar a unidade básica de saúde. Não deve ser buscado a unidade de pronto atendimento. Então, o primeiro local que eu devo buscar é o meu posto de saúde mais próximo da minha residência ou a unidade referenciada. Por isso, dessa mudança, nesse momento, da forma de atendimento dos postos de saúde. Após a capacidade instalada, aí sim as equipes de saúde irão referenciar elas para a UPA. Mas é necessário que todos tomem o devido cuidado na questão das higienes pessoais, comprimentos, distâncias, enfim, e aglomeração de pessoas. Acredito que essas sejam as principais informações deste momento. Passo por aqui.
preciso ler aqui para vocês, vou ler na íntegra, 2 artigos especiais desse decreto que suspende atividades específicas realizadas no nosso município. O artigo 9º do nosso decreto, a secretária fez considerações gerais, não mencionou que são artigos do decreto, mas todos eles estão contemplados nos artigos da publicação que será feita hoje ainda. Artigo 9º. Ficam suspensas a partir da publicação deste decreto e por período indeterminado a realização de eventos, shows e demais atividades públicas que impliquem em aglomeração de pessoas no município com reunião de público acima de 50 pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas, culturais, sociais ou científicas e congêneres. Parágrafo 1º. Inclui-se nas atividades suspensas por este decreto. Letra A. Competições desportivas, atividades de treinamento e programações da Secretaria Municipal de Esportes. Letra B. Festas gastronômicas. Letra C. Feiras de produtores rurais. Nós temos 2 feiras no nosso município, uma feira tradicional na Rua Dom João VI, outra no Parque de Exposições. As 2 estão suspensas. Letra D. Atividades na Biblioteca Pública e no Museu Municipal. Letra E. Escolas de arte. Letra F. Atividades coletivas com idosos nas mais diversas áreas no Serviço Público Municipal. Letra G. Concurso público e testes seletivos. Nós temos um concurso público para ser realizado dia 5 de abril. Está suspenso o concurso público. Concurso de Miss Rondon, edição 2020, seria realizado no mês de maio. Está suspenso o Miss Rondon 2020. É uma suspensão. Né? Parágrafo 2º. Exclui-se nessas medidas as situações onde não seja possível a suspensão do evento, recomendando-se, entretanto, que este ocorra sem público. Parágrafo 3º. Na inevitabilidade de suspensão de eventos, deverão ser adotadas medidas de controle sanitário. Parágrafo 4º. Recomenda-se ao setor privado, inclusive para atividades comerciais, religiosas e de prestação de serviços, a adoção da suspensão disposta no caput e na sua impossibilidade que haja observância de distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 m. Isto nós não criamos, isto nós não inventamos, isto é o que vem do Ministério da Saúde. É a orientação que está sendo passada para todo o nosso país. Parágrafo 5º. Recomenda-se também que todas as casas de atendimentos a idosos do município restringam ao máximo a circulação de pessoas visitantes, prevenindo dessa forma a transmissão ao grupo de maior vulnerabilidade. Todos sabem, já foi divulgado em todo o mundo que dentre os grupos de risco, um dos maiores são os idosos. Então, toda a cautela do município com este grupo em especial. Parágrafo 6º. Recomenda-se ainda a suspensão dos encontros semanais dos clubes de idosos do município, assim como dos clubes de mães e clubes de damas. Estão suspensos. Artigo 14 do decreto. Esse refere-se à Secretaria de Educação. A partir do dia 23 de março de 2020, a partir de segunda-feira, ficam suspensas por prazo indeterminado as aulas em todas as escolas públicas municipais, bem como o atendimento em centros de educação municipal, os CMEIs. Então, nós temos um prazo para que as famílias consigam se organizar da melhor maneira possível, da maneira com menos impacto para a família, de hoje até domingo, para que a partir de segunda-feira as crianças fiquem sob o cuidado da família ou daqueles que a família tem e que possam fazer esse trabalho. A medida, no que diz respeito à Secretaria de Educação, é uma medida dura, é uma medida difícil, ela vai gerar impactos em todos os setores do nosso município. É uma decisão difícil de ser tomada, mas necessária. E nós precisamos, se for o caso, pecarmos por excesso em favor da vida. Este é o nosso objetivo.
As decisões, várias dessas decisões foram tomadas em conjunto, são necessárias, são importantes, mas o mais importante de tudo é a conscientização do nosso povo. Se nós formos conscientes daquilo que nós temos que fazer, nós vamos ter uma quantidade menor, nós vamos poder minimizar aqueles impactos que nós não desejamos para ninguém. Na compreensão de todos, alguma colocação a mais, procurador, secretário? Eu só queria ler o artigo 11 aqui, Lê. sua íntegra, onde o prefeito... Eu leio. Por favor. Artigo 11 do decreto. Para auxiliar na prevenção da disseminação do coronavírus Covid-19 e da doença por ele causada e, consequentemente, proteger a saúde e a vida da população, fica recomendado pela administração municipal a adoção das seguintes medidas e ações. Inciso 1. Isolamento domiciliar voluntário de 7 dias para todas as pessoas que retornaram de viagem do exterior ou de locais que já tenha havido confirmação de casos do Covid-19, mesmo que não apresentem sintomas. Inciso 2. Isolamento domiciliar voluntário de 14 dias para todas as pessoas que retornarem de viagem dos locais mencionados no inciso anterior e de que apresentarem febre associada a um dos sintomas respiratórios, tosse, coriza, dor de garganta ou dificuldade de respirar. Inciso 3. Disponibilização dos veículos de transporte coletivo nos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, nos templos e demais espaços de uso público, de álcool gel antisséptico a 70%, com orientações sobre a importância da higienização das mãos em local visível e de fácil acesso aos funcionários, clientes e usuários. Veja, tudo passa pelo bom senso de todos nós. Então, tenhamos o consenso, ao invés de nós disseminarmos o vírus, vamos disseminar bom senso, vamos disseminar otimismo, vamos disseminar boas práticas para que nós consigamos evitar um ápice, né, uma curva bem acentuada, em matemática e física se chama leptocúrtica, pequeno espaço de tempo com grande concentração de casos de pessoas que precisam de atendimento hospitalar. Algumas pessoas têm confundido atendimento hospitalar com atendimento médico. São coisas distintas. Atendimento hospitalar é aqueles que precisam do hospital, que vão precisar do hospital. E se a coisa se alastrar, acontecer aqui como acontece em todo mundo, não haverá leitos suficientes para atender todo mundo. Então, por isso que nós precisamos que essa curva de infestação seja suave, seja alongada, que nós tenhamos poucos casos graves no mesmo espaço de tempo. Isto salvará vidas. Então, este é o nosso depoimento, essas são as primeiras informações que nós temos nesse decreto e em cada instante ou a cada momento nós podemos convocar novamente a imprensa para que vocês, eu reitero, vocês são muito importantes, mais do que nunca, para a sociedade de Marechal Rondon. Em qualquer tempo, em qualquer momento, nós podemos convocá-los para estarem aqui, espero que estejam todos, para que nós consigamos levar mais e melhor informações para a nossa população. Desde já, muito obrigado. Dá para fazer pergunta? Claro que sim, nós estamos A aqui gente para sabe que responder. a população de idosos aqui em Marechal é grande, né? A gente sabe. Eles falou que comete mais os idosos, né? E a maioria dos casos graves precisa de uma UTI. Quantos UTIs tem no município e também se souber o número de UTIs na regional? Né? As UTIs não são de administração do município. O município de Marechal Rondon não tem UTI. O procedimento de vagas de UTI é um procedimento conhecido que é o Vaga Zero. Quem faz a gestão das UTIs é o Estado. O Brasil não está preparado para uma pandemia. Se nós tivermos um caso, nós tivermos muitos casos agudos no mesmo instante. Se nós falarmos em nível de Brasil, o país não está preparado. Países da Europa não estão preparados. Por isso, a conscientização das pessoas, para que nós tenhamos uma curva de Gauss, que faz a medição no espaço de tempo, o aumento e depois a diminuição dos casos, para que nós tenhamos uma curva suave.
O Brasil não está preparado para um acúmulo de casos simultâneos. Então, Marechal Rondon não tem UTI. Nós temos duas semi, né? Uma semi-intensiva com 3 leitos. Uma semi com 3 leitos no sistema privado. Então, quem faz a gestão das UTIs no estado do Paraná é o Estado, é a Secretaria de Estado de Saúde. Prefeito, como é que fica a situação da dengue, já que o coronavírus agora está rolando toda a cena? Nós continuamos com as nossas atividades da dengue, nós temos que combatê-la. Nós recebemos notícia da Regional de Saúde de que disponibilizado o veneno, é importante se falar nesse momento isso também, não cabe ao município a compra do veneno. Quem administra a compra do veneno de combate à dengue é o Ministério da Saúde. E ele repassa para os estados, que repassam para as regionais de saúde, que fazem a dispensação, não é o termo correto, mas que fazem a distribuição para os municípios. As pessoas questionam muito por que não vem o caminhão fumacê. Então vamos lá. Só é disponibilizado o caminhão fumacê, que é do estado, através da Regional de Saúde, para os municípios que entram em estado de calamidade. Nós entramos e decretamos. O problema é que não existe o veneno no país. O Brasil, o país, comprou, houve uma demora, problemas do desembaraço aduaneiro, foi desembaraçado e hoje ele está sob análise da Anvisa. Depois de aprovado pela Anvisa, ele será distribuído aos municípios e a informação que nós temos da Regional de Saúde é que quando vier para a nossa regional, o primeiro município a receber o caminhão fumacê é Marechal Rondon, porque na ordem cronológica nós somos o primeiro, dos que não foram atendidos ainda, que decretou estado de emergência por conta da dengue. Mas o trabalho continua. No domingo nós temos uma forte reação, inclusive, no sábado, com o apoio de forças policiais do Estado, forças militares do Estado, Defesa Civil do Estado também se enganjou nesse trabalho. Então, as atividades de combate à dengue continuam. Este é mais um problema que nós temos que enfrentar, e que uma pessoa infestada com dengue, acometida também pelo coronavírus, pode, porque isso é uma incerteza, nós não sabemos, os médicos também não sabem, nós não temos relatos ainda clínicos disso, e que isso também pode ser um agravante para alguém que está acometido pelo coronavírus e adquire dengue, ou por alguém que está com dengue e adquire o coronavírus. Prefeito. Como é que fica o funcionamento do prédio público da Prefeitura? São centenas de servidores municipais. Há restrição aqui no prédio da Prefeitura? Ainda não tem restrição para o acesso, nós vamos regulamentar a atividade, nós vamos reduzir o trabalho dos servidores. Isso foi uma sugestão, inclusive, isso está previsto no artigo 12 do decreto. Então nós estamos regulamentando com esse decreto, nós vamos criar os grupos de trabalho, parte dos servidores atendem a população no período da manhã e parte dos servidores vão atender no período da tarde. Isso foi inclusive uma sugestão do Ministério Público, do Patrimônio Público, o promotor que cuida do Patrimônio Público, é uma sugestão e nós temos que acatar, né? Outros órgãos governamentais vão estar fechados ao público, né? A Assembleia Legislativa, por exemplo, por 30 dias está fechada ao público. Nós não vamos restringir ao público, mas o que a gente pede, que as pessoas que vêm até a Prefeitura venham por real necessidade para buscar informações, documentos que precisem. Passa tudo novamente, como eu já disse, pelo bom senso. Então nós também vamos reduzir aqui a aglomeração de pessoas e vamos transformar o turno único em 2 turnos de 4 horas para servidores no período da manhã e para servidores no período da tarde. Perfeito. São 2 casos no SUS e 2 casos no privado de suspeitos. Até quando saem os exames para confirmar sim ou não? Em princípio, o prazo que se tem é de 48 horas. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o primeiro, com o segundo, com o terceiro caso. Particularmente, eu não acho que isso seja o mais importante agora. Os estudos mostram, o Ministério da Saúde diz que muitas pessoas serão acometidas por esse vírus. E mais, existe um número limitado de exames dispostos em todo o Brasil. Então, daqui a pouco vai acabar os exames e não vai mais ter exame. A orientação é que nós temos aqui, as pessoas que têm os sintomas fiquem em casa. Não adianta correr para a UPA, correr para o hospital privado ou correr para uma unidade de saúde. Eu vou explicar os motivos por que isso não é necessário. Porque se a pessoa procura a unidade de saúde e faz o exame
e o exame der positivo, opa, a pessoa está com o coronavírus. Como ela será tratada? Em casa, salvo se for um caso crônico. Mas, em princípio, a pessoa será tratada em domicílio. Se a pessoa está com sintomas e procura uma unidade de saúde pública ou privada e faz o exame, e o exame dá negativo, isso quer dizer o quê? Que não foi detectada que ela está doente. Não quer dizer que ela não está. É por exclusão. Então o exame ele apenas afirma que a pessoa está acometida pelo vírus. Ele não diz que a pessoa não está. Ele não é negativo. Porque ela ainda não está. Ainda não está. Então, leves sintomas devem ser tratados em casa. É aquilo que eu disse. As pessoas se auto-isolarem por 7 ou por 14 dias, dependendo do caso. Porque não tem espaço para... E mais, unidades de saúde são locais onde o vírus vai estar. Porque as pessoas doentes que lá estiverem vão deixar o vírus por lá. Então, se a pessoa está com algum sintoma gripal, porque coronavírus não é gripe, né? Tem sintomas semelhantes, mas não é um vírus mutado da gripe. Então, se a pessoa está com um sintoma, uma coriza, e vai procurar uma unidade de saúde e ela não está com o vírus, ela pode sair de lá infectada. Então, por isso também que a gente, isso não é decisão do prefeito, não é determinação do prefeito, isso é orientação do Ministério da Saúde. Todos nós devemos proceder desta maneira. Prefeito, em caso de desobediência, como na dengue, dessas medidas, punição ou multa? Nós vamos aplicar aquilo que a lei preconiza. Nós seremos severos, porque aqui é uma questão de saúde pública, é epidemia, é pandemia mundial, então nós vamos ser duros naqueles que não cumprirem as medidas deste ou dos próximos decretos que surgirem, porque em qualquer tempo nós podemos fazer operações. E quem fará a fiscalização, prefeito? Ou a denúncia, vamos dizer assim, que tem alguém Nós temos a vigilância sanitária, nós temos servidores públicos, que são munidos de fé pública, nós temos ouvidoria, todos nós temos celular, então nós estamos abertos ao contato. Né? Todos nós temos que fiscalizar e todos nós temos que nos auto-ajudar. Talvez só a título de sugestão e esclarecimento também, num primeiro momento, o decreto não visa, nem a nível federal, nem a nível estadual e nem a nível de nenhum município, até o presente momento, houve uma intervenção da regulação no setor privado. O que está sendo baseado aqui são recomendações. Que disse o prefeito, o bom senso parece haver necessidade de imperar. Isso aqui também não é uma situação em que é para causar um pânico a todo mundo sair desesperado. É uma medida visando que isso possa se tornar um problema de saúde pública como tem se visto em outros países. Então parece que o Brasil tem se antecipado. Essa antecipação veio desde nível federal até a nível municipal. As medidas aqui são, hoje cedo, inclusive da reunião que a gente tratou, de tudo que se decidiu foi tentado até agora se fazer o mínimo possível de intervenção, sem prejuízo de eventualmente ter que se adequar ou se aprimorar um pouquinho mais firme as medidas que o poder público vai ter que aplicar, e seja isso em âmbito municipal, estadual e federal. Tem dois comportamentos que não servem, que não ajudam em nada. A ignorância, você ignorar o problema, desdenhar do problema. Ah, isso aí é lorota, isso não vai acontecer, isso não ajuda em nada. E o pânico é outro comportamento que não vai ajudar. Nós temos que ter calma, nós temos que ter paciência. A situação hoje em Marechal não é uma situação normal e que vai se agravar mais ou menos dependendo do comportamento de toda a população. Se eu posso colaborar ainda, o Ministério da Saúde na semana passada, né, em sua coletiva, disse que as próximas 20 semanas serão 20 semanas extremamente difíceis. O êxito ou não
dessas próximas 20 semanas é o que o poder público está demonstrando já se antecipando. Se todas as medidas e as orientações forem seguidas, nós teremos um êxito e um menor problema visto em outros países com a questão da seriedade do problema visto nesse momento. Se nós não levarmos esse problema a sério, tomando as medidas, as precauções necessárias, lá na frente nós podemos ter maiores problemas, que é o que o prefeito falou, muitas pessoas doentes num curto espaço de tempo. Esta é a maior preocupação. Então, trazer esse problema e fazer esse decreto é agora porque o problema está aqui e que nós temos que nos adiantar dentro das medidas de precaução. Não é para criar o pânico, mas nós temos que nos adiantar e é por conta disso da questão de usar as medidas de higiene, as medidas de orientação, de aglomeração, para que a gente não tenha muitas pessoas doentes em pouco tempo, porque nós temos a capacidade instalada em nosso município, na Regional de Saúde, uma capacidade limitada entre leitos de internamento, por isso da suspensão das cirurgias eletivas, e também leitos de UTI, é isso que tem que ficar claro. E vai chegar um momento que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, a capacidade instalada vai ficar limitada. E aí, quem que nós vamos atender? Então, essa é a necessidade de colocação das medidas de prevenção agora e de conscientização. Não é pânico, é conscientização do que está sendo colocado. Secretário, nós temos acompanhado aí um intenso trabalho que a sua secretaria faz, a prefeitura faz em relação à dengue. Mesmo assim, considerando tudo que é feito, a gente tem em toda a região, é um dos trabalhos mais eficientes e mais profícuos em termos de combate à dengue, tanto de publicidade como de ações, ainda assim os casos sempre aumentando. Considerando esse comportamento da população rondonense diante da dengue, o que esperar nas próximas semanas em relação ao coronavírus? Eu, de fato, espero a conscientização da população nesse momento de pandemia que o mundo vive. Então, eu acredito que com essa orientação toda que está sendo feita a partir de agora e com o fechamento das creches e escolas e tudo que está sendo dito pela parte do governo federal e estadual, as pessoas têm uma conscientização maior do que foi a situação da dengue. Esse é o nosso anseio. Qual é o extremo dessa doença? A morte. E ela tem matado muita gente no mundo. Não o vírus, mas as complicações em outras doenças crônicas que as pessoas têm, que se intensificam e levam a pessoa à morte. Então, o coronavírus tem levado muito mais pessoas à morte do que a dengue. O problema é bem maior do que a dengue. E eu tenho certeza que a população de Marechal João, que é uma população séria, ordeira, vai entender, vai colaborar, e juntos nós vamos superar este problema com o menor número de fatalidades possível. Teve uma corrida em busca de álcool gel nas farmácias, né? E o povo tem muita gente reclamando que está faltando, né? E também quando encontra está o preço 3 vezes mais caro, né? Tem algumas cidades que incluíram no decreto alguma coisa que pode até confiscar a mercadoria em caso de comprovado. Tem alguma coisa no decreto? Isso não contempla o decreto, mas isso é crime. Isso foi tratado cedo com o promotor. E se a população souber, denuncie, porque isso é um crime gravíssimo. É um crime contra a ordem pública. Além das medidas administrativas que podem ser tomadas, isso é crime. Medidas criminais também serão tomadas. Deve ficar bem claro, o Ministério Público vai participar, já declarou hoje na reunião que vai fazer autuações em flagrante, se houver necessidade, vai decretar, vai ir lá e prender em flagrante delito quem estiver praticando. Então, qual é a ação para a população daí, para quem vê uma situação dessa? Houver denúncias tanto do Poder Público quanto do Ministério Público. Liga onde daí? Prefeitura, ouvidoria da Prefeitura, PROCON, pode ligar, o PROCON é um órgão importante para se ligar, procurar o Ministério Público, e até vai aqui orientação para as empresas que comercializam esses produtos. Não façam isso. Talvez até a pessoa faça por desconhecimento. Não pode, é crime grave. Então, não façam, porque se chegar
à municipalidade, nós vamos tomar medidas, e se chegar ao Ministério Público, se chegar à municipalidade, nós temos que encaminhar também. Nossa obrigação, nós vamos fazer, encaminhar para o Ministério Público. Isso é crime, e como crime tem que ser tratado. Mas há um compromisso, isso fica bem claro, há um compromisso do Ministério Público de participar ativamente e, se identificar isso, ensejar a prisão em flagrante daquele que estiver praticando. Esses produtos, nós estamos recebendo notícias que eles vão faltar. Não vão conseguir produzir de acordo com a demanda. Né? A indústria ela tem a sua produção e a demanda, de repente, de um dia para o outro, explodiu. Então, vai faltar. Não só álcool gel. Né? Máscara, vai faltar. Então, temos que ter consciência também no que diz respeito ao desperdício. Né? Temos que tomar todos os cuidados. Mais uma vez, a palavra é bom senso. Os principais fatores aqui são o máximo possível de aglomeração de pessoas, evitar o máximo disso. Quanto mais a pessoa puder se manter em isolamento, melhor. Essas são as cautelas, assim, que parecem ser as medidas que vão contribuir para que isso possa ser minimizado ou enfrentado o mais rápido possível. Como disse a secretária, não há necessidade de pânico, mas algumas situações demandam ativamente de cada um de nós também. Algo mais? Em relação às agroindústrias e indústrias do município de Marechal, nós temos indústrias com muitos funcionários. Agora eu vejo uma indústria, depende do que ela processa, beleza, vamos supor lá, uma planta frigorífica de água. Daqui a pouco o funcionário não quer mais trabalhar. Como é que... Isso vai acontecer. Vai acontecer. Quando a gente cessa as aulas do CMEI, então tem pais que são funcionários de uma agroindústria que não tem com quem deixar o filho, que vão ter que ficar sem o filho e que vão faltar ao trabalho. Então, nós precisamos de bom senso de todo mundo, inclusive dos empresários. O problema é grave. As medidas que o município toma, que hoje não são drásticas, mais importantes são essas da educação, né? Mas elas geram consequências em toda a sociedade organizada. Então, nós precisamos levar um bom senso, nós precisamos entender a situação como um todo. As empresas terão prejuízos? Terão. O município terá prejuízo? Terá. O Brasil, o mundo vai sofrer. Né? E agora você imagina se a pessoa estiver contaminada e estiver trabalhando lá, encostada uma outra. O que vai acontecer? Né? Eventualmente pode acabar parando a indústria como um todo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, tem que ter bom senso, tem que ter inteligência para lidar, tem que ter sensibilidade para lidar com essa situação. E por isso que eu disse, a decisão a ser tomada pelo chefe do Poder Executivo é difícil, mas ela tem que ser tomada. E pessoas, eventualmente, podem ficar insatisfeitas. E nesse momento, eu não estou preocupado se alguém vai ou não vai gostar. O que eu tenho que tomar é uma decisão que favoreça e que venha no interesse, na proteção da maioria, do todo. Então é isso que nós fizemos. Muito bem, senhores. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Apostos, vocês da imprensa, que em qualquer tempo nós vamos precisar de vocês novamente e nós vamos chamá-los, convidá-los, convocá-los para estarem aqui em favor do nosso povo, da nossa gente de Marechal Rondon. Muito obrigado. E se vocês puderem divulgar ao máximo, por favor, o façam. Muito obrigado. Muito bem, amigos, seguidores. Só reiterando o pessoal da imprensa, foi em seguida vocês receberão, dentro de instantes, o arquivo com o decreto e todo o seu conteúdo. Okay? No e-mail dos sobre o recebimento do decreto, as medidas aí, meu amigo Maguinho, povoado também, da difusora, toda a imprensa unida aí em prol aí desse problemão aí, mais esse problema. Estamos aí com uma epidemia de dengue, também uma epidemia agora ainda não de coronavírus, mas a prevenção, como o prefeito falou, é o melhor remédio, é o melhor caminho. Então a secretária também
Então a gente conta com a ajuda de todos vocês que nos acompanham, a prefeitura passando aqui também, esteve presente. Então esperamos a colaboração de todos vocês aí. Estamos todos unidos, a imprensa toda junto com a administração municipal. Entenderam? Então a gente conta com a ajuda de todos vocês e dentro da nossa programação a gente vai trazendo mais informações. A assessoria da prefeitura tem nos munido bastante informações aí sobre a dengue, também sobre essa pandemia de coronavírus, e a gente conta com a ajuda de todos vocês aí, nossos seguidores, amigos, compartilhem, leve essa informação, porque a administração pública, a imprensa, todos os meios de comunicação estão fazendo a sua parte aqui, levando para vocês aí todas as informações e todas as medidas aí que teremos que tomar aí de agora para adiante, para que seja contida essa epidemia, não se espalhe tão rapidamente, certo? Então a gente conta com a ajuda de todos vocês, beleza? Então, eles vão levar a Conecta agradeço a todos, eu conto com a ajuda de todos vocês, conecta aí, valeu, um abraço para vocês, contamos com a ajuda de todos vocês. Conecta Oeste, conectado a você, conecta aí.